No meu primeiro vídeo, eu resolvi trazer diversas capturas de games de Super Nintendo em altíssima qualidade. E nesse vídeo, eu também vou tentar te explicar por que pode ser uma má ideia tentar ligar em TVs modernas o seu Super Nintendo Entertainment System. Antes de ir para as capturas, nós precisamos fazer uma viagem no tempo para o ano de 1991, com o lançamento do Super Nintendo Entertainment System. Ou no Japão, Super Famicom. Super Famicom ga. Se você, assim como eu, nasceu nos anos 90, não importa no início ou no final dos anos 90, com certeza você jogou um Super Nintendo. Pode até ser que você não tenha tido um Super Nintendo, mas com certeza você jogou na casa de amigos ou em uma locadora de games. Que antigamente, além de você poder alugar jogos para seus videogames, muitas vezes você podia jogar no local o Super Nintendo da própria locadora. Ou então pode ser que você tenha sido um dos milhares de usuários que compraram o Mega Drive, o concorrente direto do Super Nintendo na quarta geração de consoles. Apesar de na quarta geração também estar incluído o Neo Geo, o Neo Geo tinha uma proposta totalmente diferente, já que um jogo do Neo Geo custava o preço de um Super Nintendo. E nessa guerra dos consoles, quem acabou vencendo foi o Super Nintendo, que eu acredito que levou a melhor por causa da sua grande galeria de jogos, como Super Mario e muitos outros. E ele criou franquias que até hoje são aprimoradas e lançadas nos videogames modernos, como ele também fez com franquias do Nintendinho, como The Legend of Zelda, aprimorando e melhorando a gameplay. O Super Nintendo vendeu cerca de 50 milhões de unidades, enquanto seus concorrentes venderam um número um pouco abaixo, digamos assim. Tá bom, mas toda essa história de Super Nintendo, o que tem a ver com as TVs modernas? É aí que a gente precisa falar de sinal analógico. Se você começou jogando na era do PlayStation 3 ou do Xbox 360, você começou na era digital do videogame, apesar de esses videogames ainda possuírem sinal analógico. Mas essa era uma época de transição entre as TVs de tubo analógica e as TVs LCD, LED digitais. E qual é a grande diferença das duas TVs? A grande diferença é a forma como elas funcionam. E aí a gente vai falar sobre sinal entrelaçado e sinal progressivo. O PlayStation 3 e videogames modernos em alta definição rodam o game digitalmente com sinal progressivo, através de um cabo HDMI. Mas os videogames retrô, como Super Nintendo e outros, rodam com cabos compostos. Aquele cabo que, se você usou um DVD, com certeza você deve conhecer, que tem aquela entrada, aquele conector amarelo, branco e vermelho. Igual esse que vocês estão vendo aí na filmagem. É aí que vem o problema. Quando você liga o seu console analógico em uma TV digital, ela precisa receber o sinal, converter o sinal e transmitir para a TV de forma digital. Isso faz ela ter muita perda de qualidade, além de ter input lags, delay na transmissão. Sem falar que é muito difícil para um console antigo esticar a imagem para grandes dimensões como TVs de hoje em dia, né? Mas a grande diferença eu posso dizer que é o sinal progressivo e o entrelaçado. O sinal progressivo é um sinal de 240p. Ele possui uma dimensão de 320 por 240 pixels. E ele é um sinal progressivo, representado pela letra P. E é atualizado um frame após o outro, um de cada vez. Já o sinal entrelaçado, que é representado pela sigla 480i, é um sinal diferente, feito para as TVs de tubos antigas, que os consoles antigos se beneficiavam muito disso. Qual é a grande sacada? Os frames não são atualizados um após o outro, e sim em pares. Os frames do lado A renderizam, depois os frames do lado B renderizam, assim se juntando e fazendo um sinal entrelaçado. Agora que nós sabemos a história da Nintendo, sabemos sobre sinal entrelaçado, sabemos sobre sinal digital e analógico, nós finalmente podemos ir para as capturas, que eu achei que ficaram incríveis. E para minha primeira captura, eu trouxe um jogo incrivelmente bom, Super Mario Kart. O primeiro jogo da franquia trouxe muitas novidades, tem uma trilha sonora incrível. Tem gráficos incríveis, apesar de ele usar apenas metade da tela para baixar o processamento do jogo. Eu vejo que hoje em dia ele tem muitos defeitos, ele é muito apelão, porém é um jogo muito divertido. Eu achei que a captura ficou incrível. Na esquerda você consegue ver o jogo rodando por 1920
por 1080p em Full HD. Ele está rodando com todas as melhorias possíveis que dá para fazer nesse jogo de Super Nintendo, com um gráfico no máximo, com melhoramentos de sample e muitas coisas que eu mexi nesse jogo. Ele está maravilhoso. E do outro lado, nós temos o jogo em míseros 320p, reproduzindo mais o Super Nintendo. Apesar do sinal ainda ser progressivo, eu botei um filtro CRT. É aí que precisamos dar uma pausa na captura para falar sobre o filtro CRT. Que as capturas com filtro CRT, elas tentam simular como as TVs antigas funcionavam, fazendo aquela mescla entrelaçada de frames que eu comentei no sinal analógico. E aí vocês conseguem perceber que a tonalidade se torna mais contrastada, parece que tem mais profundidade no jogo, mais arestas arredondadas, enquanto quando o jogo está em Full HD, parece que algumas coisas se perdem. Esse jogo é incrível, apesar de eu ver alguns defeitos hoje muito apelões. Por exemplo, quando você está indo muito bem no jogo, simplesmente seu arqui-inimigo, que no caso do Bowser é o Mario e o Luigi, eles podem simplesmente puxar uma estrelinha do espaço e te sabugar, e aí é isso. Você vai para o último e só se conforma. Agora, para minha segunda captura, eu trouxe um jogo magnífico, Donkey Kong Country. Esse é um jogo que contava com uma tecnologia incrível, que nem sabiam que o Super Nintendo podia fazer isso. E eu lembro de jogar muito na casa do meu grande amigo Leonardo Ferreira, que tinha um Super Nintendo com vários jogos, a gente se divertia demais. Um grande abraço, Léo. E se você chegou a jogar Donkey Kong, você percebe que ele é quase 3D, mas não é. E eu vejo que com a textura super avançada em 1080p Full HD, parece que os pixels estão muito espalhados, eu consigo ver borda e muito, não sei, parece um PNG mal cortado, sabe? E eu me sinto meio desconfortável com isso. Eu acho que com o filtro CRT e em baixíssima qualidade, fica muito melhor em 320p. Mas esse jogo é fantástico, quando a gente começa a jogar não dá mais vontade de parar, a gente vai encontrando segredos no caminho, isso é muito legal. Eu recomendo que você jogue e fique com mais capturas de Donkey Kong Country. Agora, o jogo que tinha uma das primeiras GPUs dentro do seu cartucho, Star Fox. Star Fox é um jogo que simula um 3D, criando polígonos, e é uma textura muito diferenciada de tudo que a gente viu e tudo que a gente vê hoje em dia. Eu confesso pra vocês que em altíssima qualidade, apesar do jogo ficar bonito, acontece quase o mesmo que o Mario Kart. Eu não consigo ver as coisas direito, parece que as coisas não têm uma definição na borda que definem elas, que dão profundidade. Parece que é tanto pixel que a gente fica perdido. Veja a diferença dos dois jogos. Com filtro CRT em 320p e sem filtro em 1080p Full HD. Esse efeito que eu digo que parece que as coisas se perdem no jogo é porque em Full HD a gente tem tantos detalhes, mas tantos detalhes que não foi para isso que o jogo foi feito. Na época das TVs de tubo, o funcionamento das TVs de hoje em dia era muito diferente, já que a luz vinha por trás e o efeito entrelaçado do sinal entrelaçado, ele ajuda muito a esconder pixels que não devem ser vistos, enquanto com uma resolução alta a gente vê todos os pixels lindos e os feios também. Agora, para fechar com chave de ouro, um jogo que eu adoro, Chrono Trigger.
tenho que confessar para vocês que esse jogo é magnífico em Full HD, em baixa resolução, com filtro CRT, sem filtro CRT, ele é incrível. Uma das aberturas mais incríveis que eu já vi, e um jogo simplesmente sensacional. Fiquem com as capturas. Esse jogo ele é revolucionário para sua época, porque ele contava com escolhas, alteração no tempo do jogo, e ele era muito bom artisticamente, e a sua trilha sonora é magnífica. Eu confesso para vocês que eu prestei pouca atenção nos gráficos porque os dois ficaram magníficos, mas eu quero que vocês especificamente olhem essa tela aqui onde aparece a miniatura dos personagens, da Luca e do Crono, e eu quero que vocês me digam qual vocês acham melhor, com filtro CRT em baixa qualidade ou em Full HD. Muito bem, pessoal, o intuito desse vídeo não é dizer para você qual é o jeito certo de jogar videogames antigos. É com gráfico baixo, é em Full HD, você joga do jeito que você quiser. Mas na minha opinião, eu acho muito mais divertido, muito mais bonito com filtro CRT. Lembrando que esses jogos rodaram todos a 60 FPS, em altíssima qualidade e em baixíssima qualidade também. E se você assistiu até aqui, não deixe de deixar sua inscrição, não deixe de clicar no like. Até a próxima, um abraço e tchau!